Então, existem várias maneiras de construir essa aplicação, existem várias maneiras para organizar o código, mas eu vou tentar usar ações. Então, ação é um conceito dentro do Swing, dentro da biblioteca de ações, de biblioteca gráfica Swing. Ação é um conceito dentro da biblioteca gráfica Swing. E agora eu vou tentar criar uma ação, vou criar uma nova ação. Então, eu estou criando uma nova classe e eu quero dizer que essa ação está relacionada com este botão. Então, basicamente o que eu disse é o seguinte: toda vez que alguém apertar esse botão, vai executar um método num objeto chamado action. E interface gráfica, no momento, acho que a gente já resolveu. Vamos voltar para o código. A parte interessante do Window Builder é que ele gera o código, um código muito parecido com o código que seria digitado. Então, um código fácil de ler, um código bem interessante, bem organizado. E aqui a gente vai encontrar uma classe, ação, responsável pela ação da aplicação. E aqui aparece Swing Action. Eu vou trocar isso porque o botão vai representar uma ação, que vai ser somar. E aqui vai aparecer calcula a soma das duas parcelas. E dentro da ação, por enquanto, para fazer um teste, eu vou colocar um print. Então, eu fiz uma alteração no código que foi gerado e esse código aparece aqui, somar, descrição curta, e essa é a ação. A ação significa quando aquele ação é acionada, aparece esse texto na tela, no terminal, console, e quem aciona a ação é o clique do botão. Mas como é que eu sei que o clique do botão aciona a ação? Porque isso está escrito aqui. Então, o código gerado pelo Window Builder associa a ação com o botão. Vamos voltar para a interface gráfica, ou voltar para o design, e aí aparece, nota aqui, porque a ação tem um nome, o nome da ação agora aparece no botão. Se eu tentar fazer o teste novamente, a gente vai encontrar lá, vou somar 2 e 2 e somar. Ó, ele avisou que a ação aconteceu. Isso é só um teste, então ele não está de fato executando o programa. Mas eu posso tentar resolver isso agora. Vamos voltar para o código fonte. E aqui nós temos uma classe que tem um main. Então eu posso executar essa classe. Vamos tentar fazer a execução. Quando eu executar essa classe, então o resultado disso é uma aplicação Java executando, e agora 2 mais 2, o resultado da soma. Bom, então, quando o botão foi apertado, apareceu aqui no console o teste. Então agora eu juntei. Eu tenho os dados nos campos, eu tenho um botão associado a uma ação. Quando o botão for apertado, a ação vai acontecer. E a ação tem que fazer o seguinte: ela tem que pegar o valor que está aqui e o valor que está aqui, somar os dois valores usando a classe somador. Quase lá. Então, vamos continuar a programação. No momento, dentro da aplicação, aparece, então a necessidade, vai aparecer a necessidade agora de acrescentar mais um elemento, que seria o modelo, que seria a classe que vai trabalhar com os dados que aparecem na tela. Então eu vou criar um modelo, e esse modelo é da classe, uma instância da classe somador. Eu quero dizer o seguinte: toda vez que eu criar um frame no seu construtor, então além de todos eles, eu vou criar um objeto somador. Então, além de guardar o rótulo, guardar o botão, guardar a caixa de texto,
essa interface ela guarda uma referência para um objeto, que é um modelo, um objeto somador. Isso vai permitir que, quando a ação ocorra, aqui mais abaixo, que eu possa utilizar o objeto somador. Então, eu preciso agora consultar os dados que estão na tela, e os dados que estão na tela estão em dois campos. Um deles, vejamos o que a gente tem na tela. A gente tem um campo, outro campo, outro campo. Com estes nomes é difícil programar. Então, se eu olhar o código-fonte, 1, 2, como é que eu vou saber? Então, primeira coisa, esse campo eu estou olhando para a tela, então esse campo eu vou trocar o nome dele e a variável que guarda esse campo vai passar a se chamar, para facilitar, primeira parcela, e eu vou manter o field, vou manter o campo, porque depois fica mais fácil de saber que tipo de objeto eu estou usando. Aqui, para acompanhar o rótulo, esse aqui vai ser o segunda parcela, e eu vou manter também o field, o text field. E esse aqui é o campo que é o resultado. E esse vai ser o soma ou resultado, soma e field. Bom, o field é por causa do text field, mas poderia ser campo ou poderia simplesmente não usar nada, para ter um D a mais aqui resolvido. Certo, mas existe uma outra coisa. Então, soma Então, o outro campo, o último campo, o terceiro campo, vai ser o soma field. Existe mais uma coisa que talvez a gente tenha que mexer, é que eu não gostaria que o usuário digitasse o valor da soma. Então, aqui tem uma propriedade marcada aqui, editável, sim ou não, e eu vou marcar como não. Verdade. Então aqui eu criei um problema porque eu não usei os nomes, certo? Bom, então eu me arrependi agora de ter chamado a ação de soma field. Eu vou trocar o nome da ação para soma action. Como é um verbo, eu vou então soma action. Agora eu posso usar o nome soma field aqui em cima, vai ficar um pouco melhor. Soma field. Certo. Então, agora as variáveis, os nomes dos componentes e as variáveis no programa são mais fáceis de reconhecer. Então, primeira parcela, segunda parcela, soma e soma action. Bom, eu não gostaria que o usuário alterasse ou digitasse o valor da soma aqui direto no formulário. Então eu vou dizer que aquele campo não é editável. Vamos fazer um teste rápido para ver como é que ficou até agora. Então eu coloco aqui 2, aperto somar, nota que tem uma ação, agora eu troquei o nome da ação, fica soma action, bem melhor. E aqui eu não posso digitar o valor. Perfeito, porque o programa vai colocar um valor ali, não o usuário. Certo. Bom, agora eu tenho um modelo, que é o soma, eu tenho uma ação, eu vou ligar as duas coisas. Primeira coisa, eu preciso saber qual é o primeiro valor. Então, o valor A é o valor que aparece no primeira parcela field. Dentro do primeiro parcela field existe um texto e eu posso consultar esse texto usando o getText. Ótimo. Só que tem um problema aqui. O texto do getText é uma cadeia de caracteres, é uma sequência, uma string. E aqui eu quero um inteiro. Então, eu posso pegar esse valor que é o texto,
eu vou chamar de texto A, e da mesma forma eu posso consultar o próximo texto, que é o texto da parcela, o texto B. Só que para continuar eu vou precisar do valor de A, e o valor de A vai obrigar que eu faça a conversão do texto que está lá, uma string, para o valor numérico correspondente a esse texto. Então, sempre que o usuário digita alguma coisa, ele digita um texto. Mas agora eu preciso do número correspondente a esse texto. Então, quando a aplicação executa, o que o usuário vai digitar é, no meu exemplo, o número 2, que vai aparecer assim, 2, entre aspas. E eu preciso desse valor como um número, 2, como um inteiro. Por isso eu precisei dessa conversão. Finalmente eu tenho dois valores, e agora eu posso pedir que o somador faça a soma. Então eu vou dizer para o modelo que ele tem um valor de A, eu vou dizer ao modelo que ele tem o valor de B, e que agora que o modelo produza o resultado. Então a soma vai ser igual a modelo.getSoma. Finalmente, para completar, eu preciso alterar o outro campo. Opa, aqui é a segunda parcela field. Agora eu preciso alterar o último campo, o terceiro campo da tela, aonde eu vou, sei que o campo se chama soma field, e eu vou alterar o texto para o valor do soma. Só que, de novo, agora o soma ele tem que ser um texto, mas ele não é. Então, vou usar uma outra variável e uma outra conversão. Então eu quero um texto em decimal que seja equivalente ao valor, que seja a representação do valor que está na variável soma. E agora eu alterei o valor do terceiro campo. Então aqui é a conversão de um texto para inteiro, e aqui é a conversão de um inteiro para um texto. Voltamos para a tela. Graficamente não há mudança, mas agora eu posso fazer a execução e finalmente a soma deve funcionar. Então, o que eu queria fazer desde o início, 2 e 2, o resultado é 4. Então, terminada a tela com rótulo, campo, botão e a ação, usando o Window Builder.